que faça o primeiro comentário quem adora um Isekai e um protagonista com magia roubada que não entende a lógica do mundo que foi parar. Não é o caso desse anime, pois a garota se adapta muito bem e demora para controlar seus poderes. Hoje nós estamos falando do O Poder Mágico da Santa é Onipotente, um anime bem leve, com uma pitadinha de romance. Começando com Sei Takanashi, uma assalariada japonesa em uma empresa genérica, que está por volta dos seus 20 anos de idade e uma viciada em trampar. A candidata perfeita para ser mandada para o outro mundo, só falta o caminhãozinho fazer sua parte. Mas já que ele está de férias, que usem a clássica técnica do portal luminoso convocando a trabalhadora para um castelo em outro mundo. Ela se vê em uma sala junto com outra garota chamada Aira Misono. Ambas foram resultado do ritual de convocação da Santa, porém o príncipe do reino parece se interessar somente na outra jovem, talvez porque a ache mais bonita. O Ruivinho diz que Aira é a tal Santa convocada e Sei é meio que deixada para trás. Ao menos a prota agora tem tempo para pensar e entender em que buraco ela se meteu. Nesse processo, ela conhece um jovem de cabelo verde chamado Jude, que mostra ela os arredores e também seu trabalho no Instituto de Plantas Medicinais. E já que ela é uma amante de plantas e interessada em pesquisas, resolve aceitar o convite de trabalhar como pesquisadora local, demonstrando uma grande habilidade no preparo de poções, dominando rapidamente a técnica de produção e ainda fabricando poções com 50% mais eficiência que seus próprios colegas. E visto que ela gosta também de dar duro no trabalho, seu próximo desafio é aprender a fazer poções de maior qualidade, teste que duram 3 meses, além de produzir mais do que o Instituto consegue armazenar. Felizmente, nesse dia uma tropa de cavaleiros retorna de uma expedição com várias vítimas de salamandra, que são lagartos cuspidores de fogo. Logo, diversas poções fabricadas pelo Instituto são utilizadas para salvar os feridos, com a poção de altíssima qualidade realizando um milagre de cura no capitão da tropa. Por fim do dia, o diretor do Instituto, Johan Waldeck, relata ao seu superior sobre as poções com 150% de eficiência criadas por Sei, o que pode ser um indicativo dela ser a real santa. Posteriormente, o Instituto recebe uma verba adicional como agradecimento ao serviço prestado aos cavaleiros, e a prota pede para que montem uma cozinha, justamente para mostrar suas habilidades de Masterchef, mas sem aquelas loucuras do Shokugeki no Soma. Sua proposta de usar ervas misturadas aos pratos desperta o interesse do diretor, que pede que suas receitas sejam ensinadas aos cozinheiros do reino. Posteriormente, ela também conhece o cavaleiro loirinho salvo por sua poção, o capitão da Terceira Ordem dos Cavaleiros, Albert Hawk. Um super gostoso que ela admite ser seu tipo. Como agradecimento e interesse em adquirir mais poções do Instituto, ele se oferece para acompanhar os pesquisadores na coleta de ervas medicinais. Lá, ela prepara um ensopado para geral que depois sabemos pelo diretor Johan que teve efeito de melhoria nas habilidades dos cavaleiros. Ou seja, assim como as poções, sua comida é tremenda. Além de pedir que ela se restrinja de cozinhar para o público em geral, provavelmente querendo protegê-la de interesses políticos. Mais tarde, ela dá um pulinho na biblioteca do palácio e conhece Elizabeth Ashley, uma loiraça de cabelos cacheados. Com o passar do dia, elas se tornam grandes amigas e até começam a elogiar a beleza uma da outra. Em um desses encontros, Elizabeth comenta sobre uma dificuldade que sua amiga está passando na Academia Imperial em relação à sua aparência. Puberdade é complexo, gente, e tem pessoas que a acne não perdoa. Logo, Sei decide ajudá-la através de um cosmético personalizado que deixa até a mão de Elizabeth brilhando igual a porcelana. E eu não sei se isso é uma boa ideia, pois mulher quando curte o cosmético vira fangirl e conta pro universo inteiro. Posteriormente, em mais um dia na biblioteca, a amiga loira resolve dar a clássica cutucada amorosa, sabe? Provocando se sua colega não está engatando um certo romance com o Albert, também conhecido como Cavaleiro de Gelo. Cena para os próximos capítulos então. De qualquer forma, já passou um tempo nesse mundo e agora estamos no verão, então a prota pega um balde de água gelada para esfriar seus pés. Mas quando estava em seu quarto, Albert vem visitá-lo e acidentalmente vê seus pés. É tipo aquela cena clássica do anime onde o crush vê a garota nua no banheiro, sabe? Só que não. Claro que ele se desculpa, né? E também chama para um date na cidade, onde passam o dia inteiro perambulando de mãos dadas, comem algo gostoso e voltam no final do dia para o instituto. Mas, ao se despedirem, o cavaleiro gostoso ainda presenteia com um acessório que tinha chamado a atenção dela no mercado. Esse loirinho é um lorde mesmo. Claro que sua amiga não perde a chance de dar mais uma cutucada, principalmente após ver a bela presina em seu cabelo.
Semanas depois, Sei procura entender mais sobre encantamento de equipamentos, visto que Johan comentou que sua presilha era encantada. Ela é levada até o centro de pesquisa dos magos e conhece um cara de cabelo branco chamado Erhard Hawk, por sinal, irmão mais velho de Albert, que ensina como encantar pedras mágicas, experimentando tudo quanto é efeito de proteção. E como pagamento, ela recebe a pedra encantada de resistência contra todos os elementos. Semanas depois, o mago de cabelo branco chama Sei para ajudá-lo com novos encantamentos. Aparentemente, a notícia do encantamento dela vazou para a primeira ordem dos cavaleiros, que fizeram um pedido de diversas pedras novas, algo que a força de trabalho atual dos magos não daria conta, então pedem a ajuda da Prota para finalizar o pedido. E visto o dom natural dela e seu clássico vício de trabalho, ela rapidamente finaliza sua demanda e até arranca um sorriso do chefe. Como compensação, ela pede para fabricarem um acessório para Albert com a pedra de resistência elemental que ela ganhou anteriormente, até ganhando um beijo em suas mãos como agradecimento desse loiro gostosão. E também nessa mesma noite, dentro do escritório do rei Siegfried Slantania, em um encontro entre ele, Erhard e Johan, é discutido sobre a possibilidade de Sei ser a verdadeira santa, sendo somente necessário que o grande mago do reino use a sua habilidade de identificação nela para provar sua dádiva. Dia seguinte, Sei realiza uma entrega de poções para a terceira ordem dos cavaleiros, que já realizam um novo pedido para o mês seguinte. Eles e a segunda ordem irão em uma missão de extermínio na Floresta Ghost, enquanto a primeira ordem de cavaleiros fará uma missão de escolta do príncipe Caio Slantania. Logo ela volta ao laboratório no seu modo viciado em trabalho, até ser expulsa pelo diretor, ou o estoque de ervas dele iria pro saco. Então ela vai à biblioteca do palácio, já que teve essa folga forçada, né? E encontra dessa vez ninguém mais que o rei da cocada preta, que gentilmente lhe entrega um livro básico de magia sagrada. E o resultado dessa leitura vemos em sequência, quando ela corta o dedo preparando a comida. Pois para testar sua nova habilidade, ela conjura o feitiço de cura cicatrizando o corte instantaneamente. Legal que seu milagre não para por aí, pois nesse dia ela presta uma visita à Ordem dos Cavaleiros, que acabam de voltar da missão de extermínio com inúmeros feridos. Alguns até perderam alguns pedaços do corpo ou ficaram sem visão. Logo ela usa sua habilidade de cura em cada um deles, regenerando os membros perdidos da galera. Por fim, ela também aplica um feitiço de cura em área, limpando todos os cavaleiros de seus machucados e deixando Johan e Albert hipnotizados pelos milagres, ao mesmo tempo que muito agradecidos. Claro que depois desse dia, ela automaticamente é venerada por eles, ao mesmo tempo que suas habilidades finalmente poderão ser avaliadas pelo grande mago da corte, Yuri Drives. Sendo assim, ela é acompanhada por Johan e é apresentada a esse grande mago galã de cabelos azuis, que por acaso não consegue aplicar sua magia de avaliação nela. Não porque ela resistiu à sua tentativa, mas sim porque o poder mágico da Prota Overpower é muito superior ao de Yuri. Como segunda medida, ele pede para que ela use sua habilidade cura, observando uma tonalidade dourada em sua aura, algo que não é observado em todos os outros magos. Sendo assim, ele acredita que isso deva ser a sua natureza sobrenatural, mesmo declarando a ela que não consegue afirmar que ela realmente seja a real santa convocada. Porém, em seu relatório entregue ao rei no final do dia, ele comenta acreditar que Sei seja a verdadeira santa, ao invés de Aira, aquela garota que foi escolhida pelo príncipe Kyle. Com isso, o rei conclui que o comportamento do príncipe foi um tanto inadequado, além de ordenar que a Prota venha ao palácio para receber um pedido formal de desculpas. E visto que será recebida pelo próprio rei, seu tratamento é literalmente de uma princesa, sendo acompanhada pela empregada-chefe Marie durante todo o seu preparativo para a cerimônia, seja um belo banho, uma massagem e até uma roupa de gala. Ela nem mesmo se reconhece no espelho. Posteriormente, recebe um chamego de Albert antes de ser escoltada até a audiência com o rei. Lá, ela recebe um pedido formal de desculpas, aceitando um presente da corte real através de um desejo: o completo acesso à coleção proibida de livros da biblioteca do palácio e um tutor de magia, que será ninguém menos que o grande mago da corte Yuri. Essas notícias também chegam ao príncipe Kyle, mas mesmo assim ele continua na crença de ter escolhido a verdadeira santa. Voltando ao lado da Prota, vemos que a notícia de Yuri ter se tornado seu professor até assusta Erhard. Afinal, ele sabe que seu amigo se interessa por poucas coisas na vida, mas quando ele pega algo que quer pesquisar, sabe que esse azulzinho aí vai até o último fio de cabelo da Prota. O rapaz bota a garota em um treinamento árduo, acendendo um fogo de desafio dentro da protagonista, tanto que para melhorar ainda mais suas habilidades, ela pede ao seu crush para praticar suas magias de cura durante os treinamentos práticos dos cavaleiros. O loirinho galã obviamente aceita na hora, né? Fazendo até um chameguinho nela, o que deixa Sei feliz da vida até o final do dia.
Uma semana depois, ela é convidada para um chá por uma carta carimbada com o brasão do Marquês de Ashley, um convite de ninguém mais que a sua amiga Elizabeth. Por conhecer o professor de etiqueta da protagonista, ela resolve dar uma forcinha na prática do dia a dia. E no papo delas, entendemos mais sobre a situação daquela colega que sofria de acne. O problema não era somente a questão da aparência, mas também uma situação emocional em relação ao seu noivo que estava caidinho pela Aira. Seus costumes modernos, com maior abertura no contato físico com outros garotos, gerou muitos ciúmes entre as diversas damas da escola, principalmente aquelas com casamento arranjado já. Isso também inclui Elizabeth, que por sinal está prometida ao príncipe ruivinho Kyle. Sei até comenta se os próprios garotos não poderiam ter dado a real do comportamento medieval pra ela, né? Mas novamente, Elizabeth retruca que eles estão adorando esse contato físico maior. E mano, homem na puberdade é igual, independente da época. Vai pensar com a cabeça de baixo. Por fim, elas continuam seu chá, com Sei perguntando como é a vida na academia de magia real. Em seguida, a cena muda para um flashback, com Aira prestes a sair de casa depois de enviar uma mensagem para sua mãe, um pouco antes de ser pega pelo portal mágico. E logo já a vemos em uma sala com o príncipe Kyle e seu assistente Damian, recebendo a notícia que nunca voltará para casa. Notícia boa essa, hein? Enfim, os dias se passam e Aira é tratada como uma princesa, até dando uma volta pela cidade com o príncipe ruivinho. E assim, do pouco que o anime mostrou, ele parecia ser um cara bem tosco, mas em poucos minutos vemos que ele tem bom coração e realmente se importa com seu reino, e promete fazer o possível para proteger Aira. Mesmo assim, não tira o fato que ele é um tanto impulsivo, tomando decisões muito por emoção ao invés de racionalizar. Para mim, isso aí é um governante desastrado ainda. De seguinte, Aira recebe seus equipamentos para ingressar na academia de magia e rapidamente começa a fazer amizade com outros colegas do príncipe, para a inveja das mulheres da academia que estão restritas pelos costumes locais, conforme já vimos Elizabeth comentar antes. E mais tarde, ainda vemos que Kyle recebeu o relatório de Yuris apontando os milagres feitos por Sei em regenerar os membros dos decepados cavaleiros, finalmente percebendo a cagada que fez no início do anime. Mesmo assim, ele decide continuar apoiando Aira não por acreditar que ela seja santa, mas sim para que ela não seja abandonada por ser summonada nesse mundo desconhecido. Além que essa sua recente burrada pode ser uma fagulha para a sucessão ao trono contra a facção do segundo príncipe. Você colhe o que planta, Ruivinho, sinto muito. O pior é que ele insiste no erro, pois na manhã seguinte, Elizabeth tenta se aproximar de Aira para ajudá-la nos estudos, só para ser barrada pelo próprio noivo. Ato que até deixa sua própria protegida frustrada. Enfim, um novo dia começa e vemos Sei visitando a área proibida da biblioteca, buscando informações de novas ervas que possam ser úteis no preparo de poções. E Yuri, que estava com ela, até comenta que todas as coisas no mundo possuem um pouco de magia, e talvez a melhor aproximação seja usar seus poderes para aumentar a potência das ervas. Logo, ela parte para a tentativa de criar uma água benta até altas horas da noite, o que seria o diluente principal das suas poções, mas sem muito sucesso. Então ela parte para a aproximação de encantamento das ervas, finalmente despertando seu poder sagrado ao pensar nas pessoas que estão à sua volta. Bom que essas ervas também podem ser usadas pelos outros alquimistas para produzirem as poções com 50% a mais de eficiência. Dias depois, Sei parte também para sua primeira missão junto à Ordem dos Cavaleiros, acompanhada pelo seu crush Albert e Yuri. Certeza que esse mago aí de cabelo azul se meteu na aventura só para estudar as propriedades mágicas da sua aluna. Felizmente, a expedição transcorre sem muitos ataques, enquanto a equipe adentra a floresta, até chegarem ao centro do miasma encontrando uma cacetada de monstros. Nesse ponto, eles são também surpreendidos por uma salamandra cuspidora de fogo, alertando todos os lobos negros ao redor para o ataque. E logo o time se vê pressionado em duas direções com algumas baixas aos cavaleiros, mesmo com todas as habilidades de Sei e o poder de ataque de Yuris e Albert. Só que com infindáveis inimigos, não tem arma que aguente, e logo o capitão perde sua espada e é ferido. E vendo seu crush em apuros, a prota libera seu poder sagrado, eliminando todo o miasma e todos os monstros ao redor, para a felicidade da galera e principalmente para a pesquisa de Yuris. O cabelinho azul abriu o maior sorriso de todos e começa a fazer uma cambada de perguntas até que Albert Down chega pra lá nele. Essas notícias obviamente se espalham, aumentando ainda mais sua reputação. Tanto que ela começa a achar um tanto chato o afastamento de algumas pessoas enquanto ela perambula pelos corredores. E agora em outro dia, enquanto ela voltava de sua aula de magia, escuta por acaso Kyle discutindo com Elizabeth em papo que evolui para um distrato com a própria protagonista, até que Sei acidentalmente se envolve na discussão e Albert intervém em sua defesa. Só que todo esse alvoroço no meio do castelo chama a atenção do próprio rei, que tira seu filho para uma conversa privada. Lá,
Ele entende toda a história do lado de Kaio, que manteve esse alvoroço justamente para que os rumores negativos de Aira ser a falsa santa fossem na verdade direcionados a ele, garantindo a liberdade dela, mesmo que a verdade viesse à tona eventualmente. Infelizmente, uma decisão que custa sua própria liberdade e a dos seus subordinados, pois todos serão mantidos em prisão domiciliar conforme o decreto do rei. Por fim, o príncipe martirizado ainda pede a Elizabeth que cuide de Aira desse dia em diante. Dias depois, chega ao rei Siegfried um pedido de ajuda do reino de Clauser, conhecido também como a Terra Sagrada dos Alquimistas. Simplesmente, o principal produtor de ervas medicinais de todo o reino, que por acaso está com dificuldades de produção devido a constantes ataques de monstros e miasma. Logo, a Prota, Albert e a Terceira Ordem dos Cavaleiros são despachados com a missão de livrar o domínio desse mal, além de ser uma ótima oportunidade para Sei realizar uma pesquisa de campo com novas ervas que ela nunca teve acesso antes. E já na primeira noite, ela fica impressionada ao perceber que os cozinheiros de Klausner adotaram seus métodos culinários. E no próximo dia, também é apresentada a alquimista exclusiva do Lord Daniel Klausner, uma senhora chamada Corina, além de conhecer também o mercenário Leonhardt que veio coletar um pedido de poções. E com o tempo, se absorve todo o conhecimento da experiente alquimista Corina, além do acesso ao diário da maior alquimista que já pisou em Clauser. Esse manuscrito relatava uma época onde o domínio passou por uma grande seca e falta de alimentos, com muitas pessoas acamadas por desnutrição, incluindo o irmão mais novo da escritora. E um dia, com medo de perder mais um membro da sua família, a garota desperta seus poderes de santa desejando o bem-estar do seu irmão mais novo. Exatamente os mesmos poderes que trazem de volta a fertilidade da terra e a fartura em alimentos. Tá mais que na cara já, né? Que Sei precisa pensar no seu amado para usar seus poderes. Só que ela ainda não percebeu isso, mano. Dia seguinte, os mercenários e os cavaleiros retornam de sua missão de extermínio relativamente machucados. A Prota usa seus poderes de cura em área e em seguida corre para ver o estado dos cavaleiros, encontrando seu crush todo ensanguentado. Pensando pior, sua bênção divina é ativada mais por pura pegadinha, pois Albert passa bem. O sangue da roupa na verdade não era dele, era de outra pessoa. O lado bom é que ela finalmente percebe que seu verdadeiro poder mágico vem do quê? Do amor. Aleluia, irmão, demorou, hein? E nada como a prática para masterizar uma habilidade. Com a ajuda de Corine, ela aplica sua bênção em diversas sementes para medirem os efeitos na velocidade de crescimento. Nesse meio tempo, Leonhardt chega e pede que a Prota se junte aos mercenários, devido, claro, ao seu grande poder de cura, criando até um ciúme imediato em Albert. O cara já veio botando banca, falando que ela não se juntará a eles, devido à sua responsabilidade com os cavaleiros e o seu título sagrado. Pois é, esse mercenário musculoso aí não tem tato e não sabia que Sei era santa, recebendo uma bicuda merecida da idosa. Ele retorna então no dia seguinte, mas dessa vez para pedir ajuda em uma operação conjunta de extermínio de monstros na floresta, visto que ela é a única com habilidade de cura por perto. Mais tarde, eles partem para a expedição praticamente tranquila, até detectarem uma substância viscosa em uma árvore proveniente de um slime. Por incrível que pareça, esse monstro é fortinho nesse universo, sendo resistente a ataques físicos. E como lógica de qualquer anime, uma variedade deles aparece. E visto que possuem poucos magos para combaterem, rapidamente todo mundo cercado. Felizmente, uma equipe liderada pelo mago Yuri aparece para dar suporte, aniquilando geral com colunas de fogo. Até a Aira veio para ajudar. Dia seguinte, o grupo continua com sua expedição de eliminação de monstros, com a Prota um pouco preocupada com os danos que Yuri pode fazer à floresta com sua magia. O time avança lentamente até o centro do miasma, um pântano cheio de monstros ursídeos e slimes. E mesmo com a equipe cansada, todos avançam para um ataque em massa, onde só conseguem espaço assim que o grande mago usa sua magia inferno ao redor deles. Logo Sei purifica o pântano, deixando a galera espantada com seu poder. Mas não parando por aí, pois em seguida, ela utiliza toda a sua magia para agraciar as plantas ao seu redor, regenerando instantaneamente a floresta. Só acaba desmaiando no processo após usar muita magia, né? Mas onde será que eu já vi isso, hein? Ótimo para ela, que agora está sendo carregada pelo seu crush loiro gostosão. Com o fechamento da expedição, todos agora podem retornar ao palácio. E finalmente, Sei conta a Albert qual que é o segredo do seu grande poder. Fechando o Isekai bem mamão com açúcar pra galera. E como sempre, se curtiram o trabalho, se inscrevam para acompanhar os próximos lançamentos. Um abraço pra vocês e se cuidem!